Se eu contar essa história hoje, é porque finalmente encontrei forças para falar sobre a dor mais profunda que uma mãe pode sentir. Ter filhos vivos, mas proibidos de te amar. Sabe aquela sensação de morrer um pouquinho a cada dia? Foi assim que vivi por mais de 12 anos. Vocês já imaginaram o que é ver seu filho na rua e ele baixar a cabeça fingindo que você não existe? É pior que a morte, meus queridos. Muito pior. Porque na morte existe descanso, mas na rejeição dos filhos existe uma agonia que não tem fim. Olá, meus queridos, me chamo Miriam, mas podem me chamar de Vovó Mimi. Tenho 67 anos e nasci aqui em Ribeirão Preto em 1958, num tempo em que as mulheres tinham muito pouca voz e muitos poucos direitos. Hoje quero compartilhar com vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que guardei no fundo do meu coração por tanto tempo porque machucava demais falar sobre ela. É sobre como perdi meus 3 filhos não para a morte, não para alguma doença ou acidente, mas para algo muito pior, para uma religião que me proibiu de ser mãe. Essa é uma história sobre manipulação, sobre chantagem emocional disfarçada de amor divino, sobre como uma organização religiosa pode destruir famílias inteiras usando o nome de Deus. Mas também é uma história de coragem, de recomeço e de como o amor verdadeiro de mãe nunca morre, mesmo quando parece que tudo está perdido. Antes de começar essa jornada dolorosa comigo, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou talvez até fora do Brasil? Deixem nos comentários aí embaixo, me dá um quentinho no coração saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do mundo. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Vocês não imaginam como isso ajuda esta velhinha aqui a ter coragem de continuar contando essas histórias que doem na alma. Porque vocês precisam entender. Cada vez que vocês curtem um vídeo, cada vez que se inscrevem, cada comentário carinhoso que deixam, é como se estivessem me abraçando e dizendo: Vovó Mimi, sua história importa, sua dor não foi em vão. E é isso que me dá força para continuar. Minha história com as Testemunhas de Jeová começou em 1979, quando eu tinha apenas 21 anos. Era uma época muito diferente da de hoje, meus queridos. O Brasil vivia ainda sob a ditadura militar. As mulheres tinham muito menos voz, muito menos direitos. Não existia internet, não existia celular, as informações chegavam devagar e filtradas. E numa religião como a das Testemunhas de Jeová, então, a submissão era absoluta, inquestionável. Eu morava numa casinha simples no bairro da Vila Tibério, aqui em Ribeirão Preto, com meu marido Osvaldo e nossos 3 filhos pequenos. João, que tinha 8 anos e já mostrava sinais de ser um menino muito inteligente e questionador. Maria, com 6 anos, uma menina doce e obediente que sempre tentava agradar todo mundo. E o caçulinha Pedro, de apenas 4 aninhos, o mais sensível dos 3, aquele que sempre fazia perguntas que me deixavam sem resposta. Nossa vida girava completamente, absolutamente, em torno da religião. Não era só uma crença, meus queridos, era um estilo de vida total que controlava cada aspecto da nossa existência. Com quem podíamos falar, que roupa vestir, que programas assistir na televisão, que livros ler, onde trabalhar, como educar os filhos. Tudo, mas tudo mesmo, passava pelo crivo da organização. Deixem eu pintar o cenário da nossa vida naquela época com todas as cores e todos os detalhes, porque é importante vocês entenderem como era nosso mundo antes de tudo desabar. Nossa casinha era pequena, apenas 3 cômodos e um banheiro, mas era cheia de amor. Tinha um quintal com um pé de manga que o João e o Pedro adoravam subir. Eu sempre ficava com o coração na mão vendo eles lá no alto. Mas eles desciam sempre risonhos, com as roupas sujas de terra e os olhos brilhando de alegria. A Maria sempre me ajudava a estender roupa no varal, cantarolando baixinho aquelas músicas do reino que ela decorava nas reuniões. Que vozinha doce ela tinha! O cheiro de café coado na hora, misturado com o perfume das rosas brancas que eu plantei na frente da casa, o barulho da cidade que começava cedo com os primeiros ônibus passando na rua,
o som do rádio tocando música sertaneja que o vizinho escutava enquanto arrumava o carro. Era o meu paraíso particular. O Osvaldo trabalhava numa metalúrgica na zona norte da cidade e chegava em casa sempre às 18 horas em ponto. Eu ouvia o portãozinho batendo e já sabia, papai chegou, e as crianças corriam para abraçar ele, ainda com aquele cheiro de óleo e metal que grudata na roupa de trabalho. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas trabalhador e dedicado à família. Eu ficava em casa cuidando das crianças e participando intensamente de todas as atividades da congregação. E quando eu digo intensamente, é intensamente mesmo. Eram 3 reuniões por semana, terça e quinta à noite e domingo de manhã. Cada reunião durava 2 horas, mais o estudo pessoal diário, 1 hora por dia, sem falta, mais a pregação de casa em casa, pelo menos 4 manhãs por semana, mais os estudos bíblicos que eu conduzia com pessoas interessadas. Vocês conseguem calcular? Eram pelo menos 20 horas por semana dedicadas exclusivamente às atividades religiosas. Isso sem contar o tempo que eu gastava preparando as partes que tinha que apresentar na escola teocrática, estudando as publicações, decorando versículos bíblicos para ensinar às crianças. Nossa vida social era só, exclusivamente, entre irmãos da congregação. Não tínhamos amigos mundanos, como eles chamavam todas as pessoas que não eram testemunhas de Jeová. Era proibido ter amizade íntima com quem não compartilhava nossa fé. Diziam que era má associação e que poderia nos corromper espiritualmente. As crianças não podiam brincar com os vizinhos, não podiam ir a festas de aniversário na escola, não podiam participar de comemorações de Natal ou Dia das Crianças. Imaginem como isso era difícil para eles. Ver os coleguinhas da escola falando sobre presentes, sobre festas, e eles não podiam participar de nada. Mas vocês precisam entender, naquela época eu era uma testemunha de Jeová exemplar. Tinha um cartão de pregação que mostrava 20 horas por mês de atividade no serviço de campo. Participava de todas as partes na escola teocrática. Demonstrações, discursos, leituras. Tinha estudos bíblicos com várias pessoas interessadas. Os anciãos sempre me elogiavam como irmã exemplar, esposa submissa, mãe dedicada. Meus filhos eram criados rigidamente dentro da doutrina. Nada de aniversários, nada de Natal, nada de Dia das Mães. No lugar dessas festas pagãs, tínhamos as celebrações da organização, o Memorial da Morte de Cristo 1 vez por ano, as assembleias de distrito que duravam 3 dias inteiros, as assembleias de circuito que aconteciam 2 vezes por ano. O João, mesmo pequeno, já demonstrava interesse em seguir o caminho religioso. Ele levantava a mão para responder nas reuniões, decorava versículos bíblicos, falava que queria ser servo ministerial quando crescesse. Eu ficava orgulhosa, achava que estava criando um futuro pioneiro da organização. A Maria decorava todos os versículos que eu ensinava e os repetia certinho, com aquela vozinha de criança que derretia o coração de qualquer um. Ela sempre foi a mais obediente, a que menos questionava, a que mais queria agradar. Às vezes eu me preocupava se ela não estava sendo obediente demais, mas os anciãos diziam que isso era virtude. E o Pedrinho, ai meu Pedrinho, sempre foi o mais sensível dos 3. Ele fazia perguntas que às vezes me deixavam sem resposta. Mãe, por que Deus vai matar todas as criancinhas que não são testemunhas de Jeová no Armagedon? Mãe, se Deus é amor, por que Ele vai destruir quase todo mundo? Mãe, por que não posso ter amigos na escola? Eu engolia as próprias dúvidas e repetia o que me ensinaram nas reuniões. Filho, Deus sabe o que é melhor. Pedro, nós temos que confiar em Jeová mesmo quando não entendemos. Meu amor, as crianças da escola podem te influenciar mal. Mas por dentro, lá no fundo, essas perguntas dele mexiam comigo. Nossa casa era um reflexo perfeito do que a organização esperava de uma família testemunha de Jeová. Na sala de estar, tínhamos uma estante cheia de publicações da Torre de Vigia. Despertai, A Sentinela, livros de estudo, Bíblia da Tradução do Novo Mundo. Na parede, um quadro com versículos bíblicos. Nada de televisão durante as reuniões ou estudos.
As refeições sempre começavam com oração. Os estudos familiares aconteciam religiosamente toda segunda-feira à noite, uma hora inteira estudando as publicações da organização. As crianças tinham que participar, fazer comentários, decorar versículos, era obrigatório. Eu me sentia protegida dentro daquela bolha religiosa. Achava que estava no lugar mais seguro do mundo, que minha família estava sendo abençoada por Deus, que estávamos no caminho certo para a salvação eterna. Como eu estava enganada, como todas nós estávamos enganadas. A congregação era como uma família estendida. Todos se conheciam, se visitavam, se ajudavam nas dificuldades. Quando alguém ficava doente, havia uma rede de apoio. Quando alguém passava por dificuldades financeiras, os irmãos se mobilizavam. Era um senso de comunidade muito forte. Mas também era um ambiente de vigilância constante. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. Se você faltava numa reunião, alguém ligava para saber o motivo. Se suas crianças se comportavam mal durante as reuniões, você recebia conselhos amorosos dos anciãos. Se você questionava alguma doutrina, mesmo que discretamente, a notícia se espalhava rapidamente. Eu acreditava piamente que estávamos vivendo nos últimos dias e que o Armagedon, a guerra final entre o bem e o mal, aconteceria em breve. A organização sempre dizia que faltava pouco, que nossa geração não passaria antes de ver o fim deste sistema de coisas. Isso criava uma urgência constante, uma pressão de fazer mais, de ser melhor, de se dedicar completamente. Por isso eu abria mão de tanta coisa. Não fazia planos de longo prazo, não investia em educação superior, a organização desencorajava a faculdade, não me preocupava muito com carreira profissional. Afinal, se o Armagedon estava próximo, para que se preocupar com essas coisas mundanas? Meus filhos cresceram nesse ambiente de expectativa constante pelo fim do mundo. Eles ouviam nas reuniões que não era necessário se preocupar muito com estudos, que o importante era dedicar tempo à pregação, que o paraíso terrestre estava próximo e lá eles teriam toda a eternidade para aprender. Mas por baixo de toda essa aparente paz e harmonia, começavam a surgir pequenas rachaduras, pequenas dúvidas que eu empurrava para o fundo da mente, pequenas contradições que eu tentava ignorar, pequenos sinais de que nem tudo estava tão certo assim naquele paraíso que eu achava que tinha encontrado. As primeiras dúvidas sérias começaram a surgir em 1987, quando João fez 16 anos. Ele estava se tornando um jovem muito inteligente, questionador, daqueles que não aceitam respostas prontas sem pensar um pouco. E começou a questionar algumas doutrinas da organização, principalmente sobre a profecia de 1914 e a geração que supostamente não passaria antes do Armagedon. Vocês precisam entender o que era essa doutrina de 1914. As testemunhas de Jeová ensinavam que Jesus Cristo havia assumido o poder no céu em 1914 e que a geração que estava viva naquele ano não passaria antes de ver o Armagedon. Como muitas pessoas que nasceram em 1914 ainda estavam vivas nos anos 80, isso criava uma expectativa muito grande de que o fim estava realmente próximo. O João era um menino muito estudioso, sempre foi. Começou a fazer perguntas que eu simplesmente não sabia responder. Mãe, se a profecia diz que esta geração não passará, mas as pessoas de 1914 já estão quase todas mortas, será que a organização não se enganou? Se a organização já errou outras datas do Armagedon antes, como podemos ter certeza de que está certa agora? Quando eu levava essas perguntas para os anciãos da congregação, eles sempre davam respostas evasivas. Irmã Miriam, isso é falta de fé. Seu filho está sendo influenciado. Por Satanás? Vocês precisam estudar mais as publicações da organização. Não cabe a nós questionar o escravo fiel e discreto. Escravo fiel e discreto. Esse era o nome que a organização dava para o grupo de homens que dirigia as Testemunhas de Jeová. Eles se consideravam o canal exclusivo de Deus na Terra, e questionar suas decisões ou interpretações bíblicas era considerado o mesmo que questionar o próprio Deus. Lembro como se fosse hoje.
Numa terça-feira de setembro de 1987, o João chegou em casa da escola com uma cara muito séria. Ele tinha 16 anos e estava no segundo ano do ensino médio. Sentou na mesa da cozinha onde eu estava preparando o jantar e disse algo que gelou meu sangue. Mãe, meu professor de história hoje mostrou documentos históricos que provam que Jerusalém foi destruída pelos babilônios em 587 a.C., não em 607, como a Torre de Vigia ensina. Toda a nossa cronologia que leva a 1914 está baseada numa data errada. Se 1914 está errado, então tudo o que acreditamos sobre os últimos dias também está errado. Meus queridos, não tenho palavras para descrever o que senti naquele momento. Não foi raiva do João por questionar. Foi medo, medo profundo, visceral, de que ele pudesse estar certo. Porque se ele estava certo sobre isso, quantas outras coisas que eu acreditava cegamente também podiam estar erradas. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada olhando para o teto, pensando nas palavras do meu filho. O Osvaldo já dormia ao meu lado, mas eu estava inquieta, agitada. Pela primeira vez em 8 anos como testemunha de Jeová, comecei a me perguntar se talvez, só talvez, a organização pudesse estar enganada sobre algumas coisas. Comecei a estudar escondida. Quando as crianças estavam na escola e o Osvaldo no trabalho, eu ia até a biblioteca municipal e lia livros de história, enciclopédias, documentos arqueológicos. E descobri que o João estava certo. As evidências históricas e arqueológicas eram claras. Jerusalém foi destruída em 587, não em 607. Mas isso criava um problema enorme. Se 607 estava errado, então a conta que levava a 1914 também estava errada. E se 1914 estava errado, então toda a base doutrinária sobre os últimos dias, sobre Jesus ter assumido o poder no céu, sobre a autoridade da organização, tudo isso desmoronava como um castelo de cartas. Tentei levar essas descobertas para os anciãos, mas de forma muito cuidadosa, muito humilde. Disse que tinha algumas dúvidas e queria esclarecimentos. A resposta foi sempre a mesma. Irmã Miriam, a organização já estudou tudo isso. Não cabe a nós, simples publicadores, questionar pesquisas que foram feitas por homens muito mais sábios e espirituais que nós. Mas o pior era o tom. Não era um tom de quem estava disposto a esclarecer dúvidas sinceras. Era um tom de reprovação, de suspeita, de quem estava marcando meu nome numa lista mental de elementos problemáticos na congregação. Os anciãos começaram a pastorear minha família com mais frequência. Pastoreio, para quem não conhece o vocabulário das testemunhas de Jeová, eram visitas que os líderes religiosos faziam quando achavam que alguma família estava com problemas espirituais. Vinham em dupla, sempre homens, sempre com aquele ar de autoridade. Sentavam na nossa mesa de jantar e faziam perguntas constrangedoras. Irmão Osvaldo, como vai a espiritualidade da família? Vocês estão fazendo o estudo familiar regularmente? As crianças estão participando bem das reuniões? Irmã Miriam, como anda sua pregação de casa em casa? E então chegavam as perguntas mais diretas. Soubemos que o João anda fazendo alguns questionamentos. Isso é normal na adolescência, mas vocês precisam tomar cuidado para que ele não seja influenciado por pensamentos negativos. É importante que toda a família mantenha uma atitude positiva em relação à organização de Jeová. A pressão psicológica era constante e sutil. Nunca diziam diretamente que estávamos fazendo algo errado, mas deixavam claro que estávamos sendo observados, monitorados, avaliados. Era como viver numa ditadura disfarçada de amor fraternal. Foi nessa época que comecei a perceber como a religião controlava cada aspecto das nossas vidas. Com quem podíamos conversar? Só com outros testemunhas de Jeová. Que livros podíamos ler? Só publicações da organização ou livros aprovados? Que programas assistir na TV? Nada que tivesse violência, sexo, espiritismo ou que promovesse o modo de vida mundano. Meus filhos não podiam ter amigos na escola.
Não podiam participar de festas de aniversário, não podiam namorar alguém que não fosse testemunha de Jeová. Quando chegassem na idade de pensar em casamento, teriam que escolher entre outros jovens da religião, preferencialmente da mesma congregação. A educação superior era desencorajada. Os anciãos diziam que era perigoso porque nas universidades os jovens ficavam expostos a filosofias humanas que podiam abalar sua fé. Era melhor fazer um curso técnico, conseguir um trabalho simples e dedicar o máximo de tempo possível à pregação. Carreira profissional ambiciosa também era mal vista. Trabalhar era necessário para sustentar a família, mas se dedicar demais ao trabalho, querer crescer profissionalmente, ganhar muito dinheiro, isso era considerado materialismo e sinal de que a pessoa estava perdendo o foco espiritual. A Maria, que nessa época tinha 14 anos, começou a apresentar sinais de ansiedade. Ela sempre foi a mais obediente, a que mais tentava seguir todas as regras, mas a pressão estava sendo demais para ela. Começou a ter crises de pânico durante as reuniões, principalmente quando o assunto era Armagedon e destruição dos ímpios. Uma noite ela chegou no meu quarto chorando, desesperada. Mãe, eu tenho medo de morrer no Armagedon porque às vezes tenho dúvidas sobre algumas coisas que eles ensinam. Se eu tenho dúvidas, isso significa que não tenho fé suficiente? Isso significa que Jeová vai me destruir junto com os ímpios? Meus queridos, imaginem o que é ouvir isso de uma menina de 14 anos. Uma criança com medo de ser morta por Deus por ter dúvidas naturais, normais, saudáveis. Que tipo de religião coloca esse tipo de terror psicológico numa criança? Mas eu também estava com medo. Medo de questionar, medo de duvidar, medo das consequências. Porque a organização deixava muito claro o que acontecia com quem questionava demais, com quem duvidava das doutrinas: expulsão, ostracismo, perda da família, perda dos amigos, perda da esperança de salvação. O Pedro, que agora tinha 12 anos, era o que mais me preocupava. Ele sempre foi muito sensível, muito empático. Via o irmão mais velho questionando, via a irmã com crises de ansiedade, via os pais preocupados e absorvia toda essa tensão como uma esponjinha. Ele começou a fazer perguntas ainda mais difíceis. Mãe, se Deus é amor, por que ele vai matar bilhões de pessoas no Armagedon, incluindo crianças pequenas que nem sabem o que é certo ou errado? Por que só as testemunhas de Jeová vão sobreviver? E as pessoas boas de outras religiões? Por que não posso ser amigo do Joãozinho da escola se ele é mais bondoso que alguns irmãos da congregação? Essas perguntas ecoavam na minha mente durante dias. Porque eu também não sabia as respostas. Ou melhor, eu sabia as respostas que a organização dava, mas essas respostas não me satisfaziam mais. Não faziam sentido quando confrontadas com a realidade, com a lógica, com o senso de justiça. Foi quando comecei a notar as contradições nas próprias publicações da organização. Numa revista, diziam uma coisa. Noutra revista, diziam algo ligeiramente diferente. Doutrinas que eram consideradas verdade absoluta numa década eram luz progressiva, ou seja, mudavam na década seguinte. Comecei a pesquisar a história da própria organização. Descobri que as testemunhas de Jeová já tinham marcado várias datas para o Armagedon. 1874, 1914, 1918, 1925, 1975. Todas passaram e nada aconteceu. Sempre a explicação era a mesma. Luz progressiva, entendimento mais claro, expectativas incorretas dos membros. Mas se a organização era realmente o canal de Deus na Terra, como podia se enganar tantas vezes sobre algo tão importante quanto a data do fim do mundo? Como Deus podia dar informações erradas para seu próprio canal de comunicação? O Osvaldo percebia minha inquietação, mas não sabia como lidar com ela. Ele era um homem simples, não gostava de questionamentos profundos. Preferia aceitar as coisas como vinham e seguir em frente. Miriam, para de pensar tanto nisso. Você vai acabar ficando doida com essas dúvidas, ele dizia. Mas eu não conseguia parar de pensar. Era como se alguém tivesse acendido uma luz na minha mente,
e agora eu não conseguia mais fingir que estava no escuro. Via as manipulações, via as contradições, via como a organização usava medo e culpa para controlar os membros. Os estudos bíblicos que eu conduzia com pessoas interessadas começaram a ficar difíceis. Como eu podia ensinar com convicção doutrinas que eu mesma estava questionando? Como podia prometer certezas sobre o futuro quando eu mesma tinha tantas dúvidas sobre o presente? As reuniões se tornaram um fardo. Sentar por 2 horas ouvindo discursos sobre obediência cega à organização, sobre os perigos do pensamento independente, sobre a necessidade de aceitar tudo sem questionar, era tortura psicológica. E o pior, eu percebia que não estava sozinha. Outros membros da congregação também tinham dúvidas, também faziam perguntas sussurradas nos corredores, também demonstravam inquietação. Mas todos tinham medo de falar abertamente. O medo de serem marcados como espiritualmente fracos ou influenciados por Satanás. A atmosfera em casa ficou tensa. O João cada vez mais questionador, a Maria cada vez mais ansiosa, o Pedro cada vez mais confuso, o Osvaldo cada vez mais irritado com toda essa situação, e eu no meio de tudo, tentando manter as aparências enquanto por dentro estava desmoronando. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Primeira pausa estratégica. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá na nossa frente, mas o medo nos impede de enxergar a realidade, não é mesmo? Quantos de vocês já viveram essa experiência de começar a questionar algo em que acreditaram a vida toda? Se esse vídeo está tocando vocês, deixem seu like para me dar força de continuar compartilhando essas memórias dolorosas. E me digam nos comentários, vocês acham que eu deveria ter continuado fingindo que acreditava só para manter a família unida? Ou fizeram bem em buscar a verdade mesmo sabendo que isso poderia custar caro? Quero muito saber a opinião de vocês. Em 1989, quando o João completou 18 anos, a situação em casa ficou completamente insustentável. Meu filho mais velho havia crescido se tornando um jovem inteligente, bem informado e absolutamente convencido de que muitas doutrinas das testemunhas de Jeová estavam erradas. E ele não conseguia mais fingir o contrário. Foi numa manhã de domingo, dia de reunião, que o João tomou a decisão que mudaria nossa família para sempre. Quando chamei todos para se arrumarem para ir ao salão do reino, ele sentou na mesa da cozinha e disse, com uma calma que me assustou: "Mãe, eu não vou mais nas reuniões, não acredito mais nessa religião e não vou mais fingir que acredito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Maria parou de escovar os dentes no banheiro. O Pedro largou a gravata que estava tentando dar o nó. O Osvaldo deixou a xícara de café no meio do caminho até a boca. Era como se o tempo tivesse parado naquele domingo de manhã. Eu tentei argumentar, convencer, apelar para o lado emocional. "João, filho, você foi criado na verdade. Como pode jogar tudo isso fora?" Mas ele já tinha tomado a decisão. Havia pensado muito, estudado muito e chegado à conclusão de que não conseguia mais participar de algo que considerava uma mentira. "Mãe, eu respeito a senhora e o senhor, respeito a fé de vocês, mas não posso mais viver uma mentira. Não posso mais ir nas reuniões pregando coisas que não acredito, fingindo concordar com doutrinas que minha consciência rejeita. Isso seria desonesto comigo mesmo e com Deus." As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia meu filho mais velho falar com uma maturidade que me surpreendia. Ele não estava sendo rebelde por birra adolescente. Ele estava tomando uma decisão de consciência, baseada em estudo e reflexão. E isso, de alguma forma, me assustava ainda mais. "Mãe, fomos para a reunião sem o João naquele domingo. As pessoas perguntavam onde ele estava e eu inventava desculpas. Está passando mal, teve que trabalhar, está com dor de cabeça. Fomos para a reunião sem o João naquele domingo. As pessoas perguntavam onde ele estava e eu inventava desculpas. Está passando mal, teve que trabalhar, está com dor de cabeça." Mas mentir dói, meus queridos.
Dói muito quando você tem que esconder a verdade por medo do julgamento dos outros. Na segunda-feira de manhã, 2 anciãos estavam na minha porta às 8 em ponto. Irmão Carlos e irmão Roberto, homens que eu respeitava, que vinham na minha casa há anos para visitas sociais, agora estavam ali com cara de funeral. Irmã Miriam, precisamos conversar sobre a situação do João. Sentaram na minha mesa de jantar, a mesma mesa onde eu já servi almoço para eles centenas de vezes, e começaram um interrogatório que me fez sentir como uma criminosa. Onde estava o João ontem? Por que ele não foi na reunião? Vocês estão cientes da responsabilidade que têm como pais cristãos? Quando contei a verdade, que o João havia decidido não frequentar mais as reuniões porque não acreditava mais na religião, a reação deles foi imediata e assustadora. O irmão Carlos fechou a cara e disse: Irmã, isso é muito sério. Um jovem criado na verdade que rejeita a organização de Jeová está mostrando sinais claros de apostasia. Apostasia. Essa palavra caiu na mesa como uma bomba. Para as testemunhas de Jeová, apostasia é o pecado mais grave que existe. Pior que roubar, pior que matar, pior que qualquer coisa. É quando alguém rejeita conscientemente as doutrinas da organização e pode influenciar outros a fazer o mesmo. Vocês vão ter que tomar uma decisão muito difícil, continuou o irmão Roberto. Se o João continuar morando aqui e vocês mantiverem relacionamento normal com ele, a congregação vai entender que vocês estão sendo coniventes com a apostasia. Isso pode resultar na expulsão de toda a família. Imaginem a agonia de uma mãe ouvindo isso. Escolher entre o filho e a religião, entre o amor maternal e a obediência a Deus, entre manter a família unida ou manter a aprovação da organização. Era uma escolha impossível, cruel, desumana. Eles não saíram dali sem dar um ultimato. Vocês têm 1 semana para resolver essa situação. Ou o João volta para as reuniões e mostra arrependimento, ou vocês terão que tomar medidas drásticas para proteger a espiritualidade da família. Medidas drásticas. Isso significava expulsar meu filho de 18 anos de casa. Meu primogênito, o menino que eu carreguei no ventre por 9 meses, que mamou no meu peito, que eu criei com tanto amor e dedicação. Eles estavam me pedindo para escolher entre meu filho e minha religião. Aquela semana foi um inferno. O João percebia a tensão, via os pais angustiados, mas se mantinha firme na sua decisão. Mãe, eu sei que isso está sendo difícil para a senhora, mas eu não posso mais fingir acreditar em algo que minha consciência rejeita. Seria desonesto e hipócrita. O Osvaldo estava sendo pressionado de todos os lados. Na congregação, outros homens diziam que ele não estava sendo um bom cabeça espiritual da família. Irmão Osvaldo, um homem cristão tem que manter ordem em casa. Se você não consegue controlar seu filho, como pode ser exemplo para outros na congregação? Meu marido começou a beber escondido. Eu encontrava garrafas de cachaça escondidas no galpão dos fundos. Ele não era de beber, mas a pressão estava sendo demais. Toda a nossa vida social era na congregação. Todos nossos amigos eram testemunhas de Jeová. Se fôssemos expulsos, perderíamos tudo. A Maria e o Pedro assistiam tudo em silêncio, mas via o sofrimento nos olhos deles. Eles viam o irmão mais velho sendo tratado como um pária pela família. Viam os pais em agonia constante. Viam a casa que antes era harmoniosa se transformar num campo de batalha emocional. A Maria começou a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando no meio da noite, sonhando que a família estava sendo destruída no Armagedon por causa da rebeldia do João. Mãe, será que Jeová vai nos matar por causa do que o João está fazendo? O Pedro, que sempre foi o mais sensível, ficou completamente fechado, arredio. Parou de brincar, parou de rir, parou de fazer as perguntas que sempre fazia. Era como se ele tivesse entendido que fazer perguntas era perigoso, que questionar trazia consequências terríveis. No final daquela semana maldita, os anciãos voltaram para saber nossa decisão. Sentaram novamente na minha mesa de jantar e perguntaram: E então, o João mudou de ideia?
Quando disse que não, que ele continuava firme na decisão, eles deram o veredito. Nesse caso, vocês têm duas opções: ou expulsam o João de casa e cortam relacionamento com ele, mostrando que não concordam com a apostasia dele, ou toda a família será considerada cúmplice e será desassociada da congregação. Era chantagem emocional pura, meus queridos. Usar o medo da expulsão, o medo de perder a salvação eterna, o medo de perder amigos e familiares, para forçar uma mãe a expulsar o próprio filho de casa. Que tipo de religião faz isso com uma família? O que aconteceu na noite daquela sexta-feira ainda me dói lembrar, mesmo depois de tantos anos. O Osvaldo, pressionado por todos os lados, tomou a decisão mais difícil da vida dele. Chamou o João na sala e, com lágrimas nos olhos, disse: "Filho, você sabe que te amo, mas não posso perder o resto da família por sua causa. Você vai ter que sair de casa." O João não reagiu com raiva, não gritou, não discutiu, não fez escândalo. Ele olhou para o pai com uma tristeza profunda e disse: "Eu entendo, pai. Eu sabia que isso poderia acontecer. Não guardo rancor do Senhor. O Senhor está fazendo o que acha que tem que fazer." Naquela mesma noite, meu filho mais velho arrumou suas poucas coisas numa mala pequena e saiu de casa. Eu queria correr atrás dele, abraçar ele, dizer que não deixaria isso acontecer. Mas estava paralisada pelo medo, pelo condicionamento de 10 anos de doutrinação religiosa. O último que vi do João naquela noite foi ele caminhando pela rua com a mala na mão, sem se virar para trás. Ele tinha 18 anos, estava sozinho no mundo, e eu havia deixado isso acontecer. Eu havia falhado como mãe da forma mais terrível possível. Nos meses que se seguiram, tentei manter a fachada de irmã exemplar, mas por dentro estava despedaçada. Como eu podia ir de casa em casa pregando sobre o amor de Deus quando meu próprio filho estava sofrendo sozinho no mundo por causa da minha religião? Continuava nas reuniões, participava dos comentários, fazia as partes na escola teocrática, mas era como se fosse um robô. Falava as palavras certas, fazia os gestos certos, mas meu coração estava morto por dentro. A hipocrisia me consumia dia e noite. O pior é que sabia onde o João estava morando, um quartinho de pensão no centro da cidade. Passava na rua às vezes só para ver se ele estava bem, mas sempre de longe, sempre escondida. Porque os anciãos haviam deixado claro: qualquer contato com ele seria interpretado como apoio à apostasia. A congregação inteira sabia da situação. Alguns irmãos me cumprimentavam com aquele ar de pena: "Irmã Miriam, como você está? Sabemos que está passando por uma provação difícil." Outros me parabenizavam pela decisão corajosa. Que exemplo de fidelidade a Jeová, preferir obedecer a Deus a agradar aos homens. Mas eu não me sentia nem corajosa nem fiel. Sentia-me uma traidora. Havia traído meu próprio filho. Havia escolhido uma organização religiosa sobre meu amor maternal. E a culpa estava me matando por dentro. Né? Em 1991, 2 anos depois da saída do João, aconteceu o segundo golpe devastador. A Maria, que agora tinha 18 anos, veio me procurar numa tarde de terça-feira. Eu estava estendendo roupa no quintal quando ela chegou da escola com uma expressão que eu nunca havia visto antes. "Mãe, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa muito importante." Me sentamos debaixo do pé de manga, onde os meninos brincavam quando eram pequenos, e ela começou a falar com uma determinação que me lembrou muito do irmão. "Mãe, eu não consigo mais ser testemunha de Jeová. Não consigo mais adorar um Deus que destruiria bilhões de pessoas inocentes no Armagedon só porque elas não são da nossa religião. Não consigo mais aceitar que meu irmão seja tratado como morto só porque ele teve coragem de questionar doutrinas que não fazem sentido." Meu mundo desabou pela segunda vez. Se com o João eu ainda podia me convencer de que era rebeldia adolescente, com a Maria era diferente. Ela sempre foi a mais obediente, a mais submissa, a que menos questionava. Se até ela estava rejeitando a religião, então realmente havia algo muito errado. "Maria, filha, você não pode estar falando sério. Você foi criada, na verdade. Foi batizada aos 16 anos. Sempre foi exemplar na congregação.
Como pode jogar tudo isso fora? Mas ela já havia tomado sua decisão. Mãe, eu não estou jogando nada fora. Estou escolhendo seguir minha consciência em vez de seguir cegamente uma organização que se diz porta-voz de Deus, mas age de forma cruel e desumana com as famílias. O que fizeram com o João foi imperdoável. Naquela mesma semana, os anciãos voltaram à minha casa. Dessa vez não vieram fazer perguntas. Vieram dar um ultimato ainda mais cruel. Irmã Miriam, agora são 2 filhos apostatando. Isso mostra que há algo muito errado na espiritualidade dessa família. Vocês têm 48 horas para tomar uma decisão radical ou toda a família será desassociada. Mais uma vez, a mesma escolha impossível: expulsar a filha de casa ou perder tudo. Mais uma vez, o medo venceu o amor maternal. Mais uma vez, escolhi a religião sobre meus filhos. A Maria também teve que sair de casa. Agora eram 2 filhos perdidos. 2 filhos vivendo sozinhos no mundo enquanto eu fingia ser uma testemunha de Jeová exemplar. A dor era tão intensa que às vezes eu nem conseguia respirar direito. Era como se alguém tivesse arrancado pedaços do meu coração. O Pedro, que agora tinha 16 anos, assistiu tudo isso em silêncio. Via os 2 irmãos mais velhos sendo expulsos de casa. Via a mãe fingindo normalidade enquanto definhava por dentro. Via o pai bebendo cada vez mais para esquecer a dor. Uma noite, o Pedro veio no meu quarto e disse algo que me partiu o coração. Mãe, eu nunca vou questionar nada na religião. Nunca vou fazer perguntas difíceis. Nunca vou dar trabalho, porque eu não quero que a senhora tenha que me expulsar de casa também. Meu filho estava se mutilando emocionalmente para não sofrer rejeição. Foi quando comecei a questionar mais abertamente minha própria posição. Numa reunião de quinta-feira, quando o ancião estava falando sobre obediência cega à organização, eu levantei a mão e fiz uma pergunta que mudaria minha vida para sempre. Irmão, como pode ser amoroso expulsar filhos de casa por terem dúvidas sinceras sobre algumas doutrinas? Jesus não ensinou que devemos amar nossos inimigos? Como então podemos tratar nossos próprios filhos como inimigos só porque eles questionam algumas interpretações bíblicas? O silêncio no salão do reino foi absoluto. 200 pessoas me olhando como se eu tivesse cometido o maior pecado do mundo. O ancião me olhou com aquela cara de nojo e disse: Irmã Miriam, essa pergunta mostra que a senhora está sendo influenciada pelos mesmos pensamentos negativos que corromperam seus filhos. Precisamos conversar depois da reunião. Segunda pausa estratégica. É difícil até hoje reviver esses momentos, meus queridos. Às vezes me pergunto como uma religião que pregava amor conseguia ser tão cruel com famílias, tão desumana com pais e filhos. Vocês que estão me acompanhando até aqui, me digam nos comentários: como pode uma religião destruir o amor entre pais e filhos? Como pode usar o medo para forçar uma mãe a expulsar os próprios filhos de casa? Quantos de vocês já passaram por situações onde tiveram que escolher entre família e religião? Entre amor e obediência cega? Deixem seus corações nos comentários se essa história está tocando vocês profundamente. O momento que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira, 15 de agosto de 1991. Lembro da data exata porque foi o dia que minha vida se dividiu em antes e depois, como um marco divisor de águas que separou para sempre a mulher que eu era da mulher que me tornaria. Era uma manhã quente de inverno aqui em Ribeirão Preto. Eu tinha marcado um estudo bíblico com Dona Aparecida, uma vizinha que havia demonstrado interesse na religião alguns meses antes. Ela era uma mulher simples, mãe de 3 filhos pequenos, que sempre me recebia com muito carinho quando eu ia pregar na casa dela. Cheguei na casa dela às 9 da manhã, como sempre fazia. Levava minha pastinha com as publicações da Torre de Vigia, minha Bíblia toda marcada com versículos decorados, meu caderninho de anotações. Era para ser um estudo normal, como centenas que eu já havia conduzido nos últimos 12 anos. E cito: começamos estudando o livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, uma publicação da organização que explicava as doutrinas básicas das Testemunhas de Jeová. Chegamos no capítulo sobre o Armagedon,
sobre como Deus destruiria todos os ímpios e salvaria apenas as testemunhas de Jeová. Dona Aparecida estava acompanhando com atenção, fazendo as perguntas que o livro sugeria, dando as respostas esperadas. Tudo estava correndo normalmente, até que chegamos num parágrafo que falava sobre o destino das crianças durante o Armagedon. Ela parou de ler, me olhou com aqueles olhos de mãe preocupada e fez uma pergunta que eu já havia ouvido milhares de vezes, mas que naquele dia soou diferente. Dona Miriam, a senhora realmente acredita que Deus vai matar meus filhos pequenos no Armagedon só porque eles não são testemunhas de Jeová? Meus queridos, eu havia respondido essa pergunta tantas vezes usando as respostas prontas da organização. Dona Aparecida, Deus é justo e sabe o que é melhor. Só Jeová pode julgar o coração das pessoas. Nossa responsabilidade é avisar. A decisão final é de Deus. Respostas evasivas que não respondiam realmente à pergunta. Mas naquele dia, olhando para aquela mãe preocupada com o destino dos filhos, pensando nos meus próprios filhos que eu havia expulsado de casa, vendo a angústia genuína nos olhos dela, eu simplesmente não consegui mentir. Pela primeira vez em 12 anos como testemunha de Jeová, falei a verdade do meu coração. Não, Dona Aparecida. Eu não acredito que um Deus de amor mataria crianças inocentes. Não acredito que Deus destruiria bilhões de pessoas boas só porque elas não conhecem ou não aceitam uma determinada religião. Isso não faz sentido com o amor e a justiça divina. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar nas consequências. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim, e toda a verdade que eu vinha engolindo há anos finalmente jorrou para fora. Não conseguia mais fingir, não conseguia mais mentir, não conseguia mais defender o indefensável. Dona Aparecida ficou confusa, claro. Mas, Dona Miriam, então, o que a organização ensina está errado. Eu podia ter voltado atrás, podia ter tentado contornar a situação, podia ter dito que eu estava passando por um momento de fraqueza espiritual. Mas olhei para ela e disse: Dona Aparecida, eu acho que temos que seguir nossa consciência e nosso senso de justiça. Se alguma doutrina não condiz com o amor e a misericórdia que esperamos de Deus, talvez devêssemos questionar se essa doutrina está correta. Ela cancelou o estudo naquele mesmo dia, disse que precisava pensar, que estava confusa, que não sabia mais em que acreditar. Eu entendi perfeitamente. Afinal, quem era eu para ensinar algo em que eu mesma não acreditava mais? Voltei para casa com o coração acelerado, sabendo que havia cruzado uma linha sem volta. Tinha passado de pregadora a questionadora, de defensora da organização à crítica das doutrinas, e sabia que as consequências não tardariam a chegar. No mesmo dia à tarde, quando eu estava no quintal regando as plantas para tentar acalmar a mente, chegou irmã Cleusa, uma mulher que morava na mesma rua e que sempre foi muito envolvida nos assuntos da congregação. Era conhecida por ser uma das primeiras a saber de qualquer problema espiritual que surgisse. Irmã Miriam, como a senhora está? Notei que parece meio abatida ultimamente. Ela havia vindo com aquele ar de quem queria ajudar, mas eu sabia que era curiosidade mesmo. Deve ser difícil ter filhos que se rebelaram contra a verdade, não é? E eu, que já estava emocionalmente fragilizada pela manhã, acabei desabafando tudo para ela. Falei sobre minhas dúvidas, sobre minha angústia de ter expulsado os filhos de casa, sobre minha certeza de que muitas doutrinas da organização estavam erradas. Irmã Miriam, a senhora não pode estar falando sério. Isso são pensamentos perigosos, influência dos filhos apóstatas. A senhora precisa orar mais, estudar mais, confiar mais na organização de Jeová. Mas eu não conseguia mais voltar atrás. Na sexta-feira de manhã, às 7 em ponto, 2 anciãos estavam batendo na minha porta. Irmão Carlos e irmão José, homens que eu conhecia há anos, que vinham na minha casa para visitas sociais, que comiam na minha mesa, que eu considerava amigos. Agora estavam ali com cara de tribunal. Irmã Miriam, precisamos conversar com a senhora urgentemente sobre algumas informações que chegaram até nós. Meu coração acelerou tanto que pensei que ia ter um infarto.
Sabia exatamente o que estava acontecendo. Sentaram na minha mesa de jantar, a mesma mesa onde eu já havia servido almoço para eles dezenas de vezes, onde tínhamos conversado sobre coisas triviais da vida, onde eles haviam me dado conselhos sobre criação dos filhos. Agora essa mesa virou um tribunal de inquisição. Começaram um interrogatório que eu já esperava. É verdade que a irmã cancelou um estudo bíblico ontem, dizendo que não acreditava nas doutrinas da organização? É verdade que a irmã disse que Jeová não destruirá os ímpios no Armagedom? É verdade que a irmã está espalhando dúvidas sobre a organização entre os irmãos? Cada pergunta era uma punhalada. Não eram perguntas de quem queria entender ou ajudar. Eram perguntas de acusação, de condenação prévia. Eles já tinham decidido minha culpa antes mesmo de me ouvir. É verdade que a irmã disse que a organização está errada sobre várias doutrinas? É verdade que questionou a autoridade do escravo fiel e discreto? É verdade que está demonstrando apostasia? A cada pergunta, o cerco se fechava mais. Eu podia ter mentido, meus queridos. Podia ter negado tudo. Podia ter dito que fui mal interpretada. Podia ter pedido perdão e prometido nunca mais questionar. Muitas pessoas fazem isso para evitar a expulsão. Mentem para salvar as aparências. Mas sabe o que aconteceu naquele momento? Pensei nos meus filhos. Pensei no João, vivendo sozinho aos 18 anos porque teve coragem de ser honesto sobre suas convicções. Pensei na Maria, expulsa de casa aos 18 anos por seguir sua consciência. Pensei no Pedro, mutilando-se emocionalmente para não sofrer rejeição. E decidi que não podia mais ser hipócrita. Não podia mais fingir acreditar numa mentira só para manter as aparências. Não podia mais viver uma vida dupla, pregando uma coisa e acreditando em outra. Olhei para aqueles dois homens sentados na minha mesa e disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma: sim, tenho dúvidas sérias sobre várias doutrinas da organização. Sim, acredito que muitas interpretações bíblicas estão erradas. E sim, tenho o direito de questionar e de seguir minha própria consciência. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles se entreolharam com aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de quem já tomou uma decisão e só está cumprindo o protocolo. Era como se estivessem assistindo a um funeral, e o defunto era eu. Irmã Miriam, o que a irmã está dizendo é muito grave. Questionar a organização de Jeová é o mesmo que questionar o próprio Deus. Isso se chama apostasia, e a irmã sabe quais são as consequências da apostasia. Eu sabia. Expulsão imediata, ostracismo total, perda de todos os amigos e familiares que fossem testemunhas de Jeová. Vamos marcar um comitê judicial para domingo às 14 horas. A irmã terá a oportunidade de se defender e, se mostrar arrependimento sincero, talvez possamos ajudá-la a se recuperar espiritualmente. Mas eu sabia que não havia volta. Eu havia cruzado a linha vermelha. Naquela noite não consegui dormir. O Osvaldo tentou me convencer a voltar atrás. Miriam, pelo amor de Deus, pensa nas consequências. Vamos perder tudo, os amigos, a família, a esperança do paraíso. E o Pedro? Você quer que ele passe pelo mesmo que os irmãos? Mas algo dentro de mim havia mudado irreversivelmente. Era como se alguém tivesse acendido uma luz na minha mente, e agora eu não conseguia mais fingir que estava no escuro. Tinha visto a realidade, tinha reconhecido a manipulação, tinha escolhido a verdade em vez da conveniência. Osvaldo, eu não posso mais fingir. Não posso mais viver uma mentira. Não posso mais defender uma organização que destrói famílias em nome de Deus. Se isso custa minha expulsão, que seja. Pelo menos vou dormir com a consciência tranquila. O domingo chegou como um funeral anunciado. Eu sabia que seria o último dia da minha vida como testemunha de Jeová. O último dia que eu seria aceita na única comunidade que conhecia há 12 anos. Era o fim de um mundo e o começo de outro completamente desconhecido. Cheguei ao salão do reino às 14 horas em ponto. 3 anciãos me esperavam numa sala pequena dos fundos: irmão Carlos, irmão José e irmão Antônio. 3 homens que eu respeitava, que eu admirava,
que considerava pais espirituais. Agora estavam ali para me julgar. A configuração da sala já dizia tudo. Eles sentados numa mesa, eu sozinha numa cadeira à frente, como uma criminosa diante de um tribunal. Não havia advogado, não havia testemunhas de defesa, não havia direito de apelação. Era a justiça religiosa da organização, unilateral e definitiva. Irmã Miriam, estamos aqui porque a senhora demonstrou comportamento apostático ao questionar doutrinas fundamentais da Organização de Jeová. Este comitê judicial foi formado para determinar se a irmã mostra arrependimento sincero ou se deve ser desassociada da congregação. O julgamento durou 2 horas e meia. 2 horas e meia de interrogatório psicológico, de manipulação emocional, de tentativas de me quebrar e me fazer voltar atrás. Eles citavam versículos bíblicos fora de contexto, faziam perguntas armadilha, tentavam me confundir com raciocínios circulares. A irmã aceita que a organização Torre de Vigia é o canal exclusivo de Deus na Terra? Não, respondi. A irmã acredita que apenas as testemunhas de Jeová serão salvas no Armagedom? Não acredito. A irmã se retrata das dúvidas expressadas sobre as doutrinas da organização? Não posso me retratar da verdade. A cada não que eu dava, via as caras deles ficarem mais sérias, mais decepcionadas, mais condenatórias. Era como se estivessem assistindo uma filha querida se transformar numa estranha perigosa diante dos olhos deles. Tentaram apelar para o lado emocional. Irmã Miriam, pense na sua família. Pense no Pedro. Ele vai ficar sozinho se a irmã for expulsa. Pense nos anos de amizade que temos, nos bons momentos que passamos juntos. Vale a pena jogar tudo isso fora por causa de algumas dúvidas? Mas eu já havia tomado minha decisão. Irmãos, eu os respeito como pessoas. Tenho carinho por vocês. Mas não posso mais fingir acreditar numa mentira só para manter as aparências. Minha consciência não permite. Às 16h30 da tarde, eles anunciaram que precisavam se reunir em particular para tomar a decisão. Saí da sala e fiquei esperando no corredor, ouvindo o murmúrio das vozes deles do outro lado da porta. Eram 15 minutos que pareceram 15 horas. Quando me chamaram de volta, o irmão Carlos estava de pé, com uma expressão solene que eu nunca esquecerei. Irmã Miriam, após analisar cuidadosamente seu caso, este comitê judicial decidiu que a irmã Miriam Silva está desassociada da congregação por apostasia, com efeito imediato. Pronto. Com uma frase, 12 anos da minha vida foram apagados. 12 anos de dedicação, de amizades, de trabalho voluntário na congregação, de participação em assembleias, de estudos bíblicos, de pregação de casa em casa, tudo virou pó. A partir de agora, nenhum membro da congregação deve cumprimentar a irmã ou manter qualquer tipo de relacionamento. A família da irmã também está orientada a manter contato mínimo e necessário, visando a recuperação espiritual dela. Estava decretada minha morte social. Saí daquele salão do reino pela última vez como se estivesse saindo do meu próprio funeral. As pessoas que estavam chegando para a reunião da noite me olhavam com aquela expressão de pena misturada com medo, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Cheguei em casa e contei para o Osvaldo e o Pedro o que havia acontecido. O Pedro, coitado, só tinha 16 anos e não entendia direito o que significava desassociação. Olhou para mim com aqueles olhos de criança assustada e perguntou: Mãe, isso significa que a senhora não pode mais ir nas reuniões? Isso significa que Jeová não gosta mais da senhora? Como explicar para um adolescente que sua mãe acabara de ser expulsa da única religião que ele conhecia? Como dizer que agora eu era considerada uma má associação, até mesmo para meu próprio filho? Como explicar que nossa família acabara de ser despedaçada por uma decisão religiosa? O Osvaldo ficou em choque. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas quando a realidade bateu, ele não soube como reagir. Miriam, e agora? O que vai ser de nós? O que vou dizer para os irmãos? Como vou explicar isso para o Pedro?
A desespero dele era visível. A notícia se espalhou como fogo na congregação. Na segunda-feira de manhã, pessoas que eram minhas amigas há anos cruzavam a rua para não me cumprimentar. Vizinhas que vinham tomar café na minha casa toda semana baixavam a cabeça quando me viam passando. Irmã Conceição, que morava 3 casas abaixo da minha e que eu considerava uma das minhas melhores amigas, fingiu não me ver quando nos esbarramos no mercado. Ela estava na fila do caixa. Eu cheguei na fila ao lado. Nossos olhos se cruzaram por um segundo e ela imediatamente virou o rosto como se eu fosse invisível. Era como se eu tivesse me tornado um fantasma. 12 anos de amizades, de convivência, de apoio mútuo, tudo apagado da noite para o dia. Pessoas que choraram comigo quando eu estava triste, que comemoraram comigo quando eu estava feliz, que dividiram refeições na minha mesa, agora me tratavam como se eu fosse um demônio. Na terça-feira à noite, aconteceu algo que me marcou profundamente. Era dia de reunião, e eu estava regando as plantas no quintal quando ouvi o barulho dos carros passando na direção do Salão do Reino. Durante 12 anos, eu fazia parte daquele movimento semanal. Agora estava do lado de fora, excluída, rejeitada. O Pedro saiu para a reunião com o pai, mas antes de sair, veio me dar um beijo no rosto como sempre fazia. O Osvaldo o repreendeu. Pedro, os anciãos disseram que devemos manter contato mínimo com sua mãe para ajudar na recuperação espiritual dela. Meu próprio filho estava sendo ensinado a me rejeitar. Naquela mesma semana, os anciãos conversaram separadamente com o Pedro e com o Osvaldo. Vieram me contar depois, com lágrimas nos olhos, o que havia sido dito. Se vocês continuarem morando com ela e mantendo o relacionamento normal, a congregação vai entender que vocês concordam com a apostasia dela. Isso pode resultar na expulsão de vocês também. Era a mesma chantagem emocional que haviam usado com meus outros filhos. Usar o medo da expulsão, o medo de perder a salvação eterna, o medo de perder amigos e familiares para forçar uma família a se fragmentar. Era manipulação psicológica pura. O Pedro, coitado, ficou numa situação impossível. Ele me amava como filho, mas tinha medo de desobedecer aos anciãos e ser expulso também. Uma noite ele veio no meu quarto chorando. Mãe, eu não quero parar de falar com a senhora, mas tenho medo de morrer no Armagedon se desobedecer a Jeová. Como responder a isso? Como competir com o medo da morte eterna implantado na mente de uma criança? Como explicar que o amor de mãe não deveria ter condições religiosas? Eu abraçava meu filho e chorava junto com ele, sem saber o que dizer. O Osvaldo estava sendo pressionado de todos os lados. Como marido de uma desassociada, ele era visto com suspeita pela congregação. Outros homens lhe davam conselhos amorosos. Irmão Osvaldo, você precisa tomar uma decisão. Ou ajuda sua esposa a se recuperar espiritualmente mantendo distância, ou vai acabar sendo influenciado pelas ideias apóstatas dela. Meu marido não era um homem de questionamentos profundos. Ele preferiu sempre aceitar as coisas como vinham, seguir a corrente, evitar conflitos. Para ele, minha expulsão representava não apenas a perda da esposa, mas a perda de toda a nossa vida social, de todos nossos amigos, de toda a nossa rede de apoio. Começou a beber mais frequentemente. Não era alcoólatra, mas usava a bebida para fugir da realidade, para esquecer temporariamente o caos que nossa vida havia se tornado. Eu o encontrava, às vezes, sentado no quintal com uma garrafa de cachaça, olhando para o nada. Miriam, por que você fez isso conosco? Ele me perguntava às vezes. Por que não podia ter ficado quieta, aceito as coisas como estavam? Agora perdemos tudo. Os filhos, os amigos, a esperança do paraíso. E para quê? Para seguir suas dúvidas? Eu tentava explicar que não era uma questão de teimosia ou rebeldia. Era uma questão de consciência, de integridade, de não conseguir mais viver uma mentira. Mas para ele, essas explicações não faziam sentido. Ele só via as perdas concretas, filhos expulsos, esposa desassociada, vida social destruída. 3 meses depois da minha expulsão, o Osvaldo tomou a decisão que eu já esperava, mas que ainda assim me partiu o coração.
pediu o divórcio. Miriam, eu não aguento mais essa situação. Os irmãos dizem que é melhor eu me separar de você para proteger minha espiritualidade e a do Pedro. Não foi uma decisão fácil para ele. 20 anos de casamento, 3 filhos criados juntos, uma vida inteira construída lado a lado. Mas a pressão da congregação foi maior que o amor conjugal. Ele escolheu a religião em vez da esposa, assim como eu havia sido forçada a escolher entre religião e filhos. O Pedro ficou com o pai, como era esperado. Um adolescente de 16 anos não tinha escolha. E mesmo que tivesse, a doutrinação religiosa fazia com que ele acreditasse que ficar comigo seria desobediência a Deus. Ele me deu um último abraço no dia que saíram de casa, chorando muito, e disse: Mãe, eu sempre vou amar a senhora, mas preciso obedecer a Jeová. E assim, meus queridos, em menos de 6 meses eu perdi tudo. Marido, 3 filhos, casa, amigos, vida social, esperança religiosa. Aos 43 anos, me vi completamente sozinha no mundo, sem rede de apoio, sem perspectiva de futuro, sem saber como recomeçar. A casa que antes era cheia de vida, de risos, de conversas, virou um mausoléu silencioso. Eu caminhava pelos cômodos vazios, ouvindo apenas o eco dos meus próprios passos. O quarto das crianças continuava arrumado como eles haviam deixado, como se fossem voltar a qualquer momento. As noites eram as piores. Sentava na mesa da cozinha, com uma xícara de café que esfriava sem que eu bebesse, olhando para as 4 cadeiras vazias onde minha família costumava jantar. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Chorava todos os dias. Chorava pela manhã ao acordar e lembrar que estava sozinha. Chorava à tarde quando passava na rua e via famílias felizes. Chorava à noite quando ia dormir numa cama que parecia do tamanho de um oceano de solidão. Mas sabe o que me mantinha de pé, meus queridos? A certeza de que tinha feito a coisa certa. Mesmo na dor mais profunda, mesmo na solidão mais absoluta, eu sabia que havia escolhido a verdade em vez da conveniência. Havia escolhido a integridade em vez da hipocrisia. Terceira pausa estratégica. Nesse momento da minha vida, eu realmente não sabia se conseguiria seguir em frente. A solidão era minha única companhia constante, e a dor de perder uma família inteira por causa de uma religião era quase insuportável. Vocês já sentiram essa sensação de abandono total, de perder tudo de uma vez? Deixem seu coração nos comentários se esse relato está tocando vocês profundamente. Me digam, vocês acham que valeu a pena eu ter perdido tudo para manter minha integridade? Ou acham que eu deveria ter fingido continuar acreditando só para manter a família unida? Quero muito saber a opinião de vocês sobre essa escolha impossível que tive que fazer. Os primeiros meses depois da expulsão foram os mais difíceis da minha vida inteira. Imaginem a situação. Aos 43 anos, depois de 20 anos de casamento e 12 anos dedicados exclusivamente à religião, ter que aprender a viver completamente sozinha, sem marido, sem filhos, sem amigos, sem qualquer rede de apoio. Acordava todos os dias sem saber o que fazer com o tempo que antes era preenchido por reuniões, pregação, estudos bíblicos e cuidados com a família. Eram 12, 14 horas de um dia vazio que se esticava diante de mim como um deserto infinito. O silêncio da casa era tão pesado que às vezes eu ligava o rádio só para ouvir vozes humanas. As primeiras semanas foram de pura sobrevivência emocional. Passava dias inteiros de camisola, sem pentear o cabelo, sem tomar banho direito. Para que me arrumar se não tinha ninguém para ver, ninguém para encontrar, lugar nenhum para ir? A depressão me visitava todos os dias como uma amiga inconveniente que se recusa a ir embora. Mas a realidade prática logo bateu na porta. Eu não tinha profissão, não tinha experiência de trabalho fora de casa, não tinha dinheiro guardado. Durante 20 anos, o Osvaldo sustentou a casa enquanto eu me dedicava às atividades religiosas. Agora precisava aprender a me sustentar sozinha, sem qualificação, sem experiência,
aos 43 anos. A primeira coisa que fiz foi procurar trabalho. Saí batendo de porta em porta no comércio da cidade, padarias, mercados, lojas de roupa, farmácias. A maioria nem me dava atenção quando eu dizia que nunca havia trabalhado fora. A senhora não tem experiência, não tem referências, não tem curso profissional? Sempre as mesmas perguntas com as mesmas respostas desanimadoras. Depois de 2 semanas procurando sem sucesso, consegui uma oportunidade na padaria do seu João, um senhor português que tinha um estabelecimento pequeno perto do centro da cidade. Ele precisava de alguém para trabalhar no balcão, atender clientes, organizar os pães. Não pagava muito, mas era um começo. Lembro do meu primeiro dia de trabalho como se fosse ontem. Acordei às 4h da manhã. A padaria abria às 5h30 e fiquei meia hora parada diante do espelho tentando me reconhecer. Quem era aquela mulher de 43 anos que ia trabalhar pela primeira vez na vida? O que eu sabia sobre atender público, sobre lidar com dinheiro, sobre trabalhar fora de casa? Mas o trabalho me salvou, meus queridos. Me deu propósito, me fez sentir útil novamente. Descobri que tinha jeito para lidar com pessoas, que conseguia ser simpática mesmo estando triste por dentro. Os clientes gostavam de mim, voltavam sempre pedindo para eu os atendesse. E o mais importante, conheci pessoas normais, que não me julgavam por não acreditar em certas doutrinas religiosas. Dona Maria, que comprava pão todos os dias e sempre perguntava como eu estava. Seu Antônio, que me contava histórias engraçadas da juventude dele. Pessoas simples que me tratavam como ser humano, não como uma apóstata perigosa. Foi na padaria que comecei a entender como o mundo real funcionava fora da bolha das testemunhas de Jeová. Conheci pessoas de várias religiões diferentes, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas sem religião, e descobri que a maioria era boa, honesta, trabalhadora. Não eram os mundanos perversos que a organização pintava. As noites continuavam difíceis. Chegava em casa cansada do trabalho, tomava um banho, jantava sozinha vendo televisão. Pela primeira vez em 12 anos, podia assistir o que quisesse sem censura religiosa. E depois ficava pensando nos meus filhos. Perguntava para Deus: por que eu, Senhor? Por que perdi tudo por tentar ser honesta? Às vezes, sentia raiva de ter questionado, raiva de não ter ficado quieta fingindo acreditar. Seria mais fácil viver a mentira do que enfrentar essa solidão cruel. Mas sempre que esses pensamentos vinham, eu lembrava dos meus filhos sendo forçados a me rejeitar por causa da religião. Lembrava das crianças com medo de morrer no Armagedon por terem dúvidas naturais. Lembrava da manipulação psicológica disfarçada de amor divino. E sabia que tinha feito a escolha certa, mesmo que doesse tanto. 1 ano depois da expulsão, em 1993, aconteceu algo que mudou minha perspectiva sobre tudo. Uma cliente da padaria, Dona Carmen, percebeu que eu sempre estava triste e me convidou para tomar um café na casa dela. Miriam, você parece uma pessoa que está carregando um peso muito grande. Quer conversar? Foi a primeira vez em 1 ano que alguém demonstrou interesse genuíno pela minha história, pela minha dor. Contei tudo para ela. A religião, os filhos expulsos, o marido que me deixou, a solidão que me consumia. Ela me ouviu com atenção, sem me julgar, sem tentar me converter para nada. E então, ela me disse algo que mudou minha vida. Miriam, você sabia que existe um grupo de pessoas que passaram pela mesma situação que você? Ex-testemunhas de Jeová que também perderam família por questionar doutrinas? Eu não sabia. Achava que estava sozinha no mundo com essa dor específica. Dona Carmen me deu o telefone de um grupo de apoio que se reunia 1 vez por semana numa sala alugada no centro da cidade. Pessoas que tinham saído das testemunhas de Jeová e estavam tentando reconstruir suas vidas. No início tive medo de ir. E se fosse uma armadilha? E se alguém da congregação soubesse? Mas a curiosidade foi maior que o medo. Numa quinta-feira à noite de setembro de 1993, peguei o ônibus e fui até o endereço que Dona Carmen havia me dado.
Era um prédio simples no centro, uma salinha no segundo andar com cerca de 15 pessoas sentadas em círculo. Quando entrei naquela sala e vi aqueles rostos, foi como se tivesse encontrado minha família perdida. Pessoas de várias idades que tinham a mesma expressão de dor e alívio nos olhos. Dor pelas perdas sofridas, alívio por não estarem mais sozinhas na jornada. Ouvi histórias que pareciam espelhos da minha própria experiência. Uma senhora de 60 anos que havia perdido todos os filhos por questionar a doutrina do sangue. Um jovem de 25 anos que foi expulso por homossexualidade e vivia na rua rejeitado pela família. Uma mãe de 35 anos que saiu da religião para proteger a filha de um ancião abusador. Foi ali que aprendi que o que aconteceu comigo tinha nome: abuso psicológico religioso. Não era fraqueza espiritual, não era influência satânica, não era rebeldia. Era o resultado previsível de um sistema de controle que usa medo, culpa e chantagem emocional para manter os membros submissos. Comecei a frequentar o grupo todas as semanas. Era meu momento de desabafo, de compreensão, de cura. Pela primeira vez em 2 anos, não me sentia mais sozinha no mundo. Havia outras pessoas que entendiam minha dor porque tinham vivido a mesma experiência. Foi nesse grupo que aprendi técnicas para lidar com a depressão, para processar a raiva, para aceitar as perdas. Aprendi que era normal sentir culpa, mesmo sabendo que havia feito a coisa certa. Aprendi que era normal ter dias ruins, mesmo estando no caminho da recuperação. Lentamente, muito lentamente, comecei a reconstruir minha identidade fora da religião. Descobri que podia ter opiniões próprias sobre política, sobre moral, sobre vida. Descobri que podia fazer amizades sem me preocupar com a aprovação espiritual. Descobri que podia ser eu mesma, sem medo de julgamento religioso. Comecei a estudar novamente. Fiz um curso de alfabetização de adultos no Mobral. Sempre sonhei em estudar, mas na religião mulher não precisava saber demais. Depois fiz um curso de auxiliar de escritório. Aos 45 anos, estava aprendendo coisas que deveria ter aprendido aos 20. O trabalho na padaria me deu confiança para buscar outras oportunidades. Em 1995, consegui emprego como recepcionista numa clínica médica. Era um trabalho melhor, com salário maior, que exigia mais responsabilidade. Descobri que era capaz de aprender, de crescer, de me desenvolver profissionalmente. Comecei a ter vida social novamente. Não era como na congregação, onde todos se conheciam intimamente, mas era real. Amizades verdadeiras baseadas em afinidade pessoal, não em obrigação religiosa. Pessoas que me aceitavam como eu era, com minhas dúvidas, meus questionamentos, minha história. Em 1996, 5 anos depois da expulsão, tomei uma decisão corajosa. Mudei de Ribeirão Preto para Campinas. Não aguentava mais viver na mesma cidade onde todos me conheciam como a desassociada. Queria recomeçar numa cidade onde ninguém soubesse da minha história, onde eu pudesse ser apenas Miriam, não a ex-testemunha de Jeová. A mudança foi libertadora, meus queridos. Em Campinas, aos 48 anos, descobri quem eu realmente era fora da religião, fora do papel de esposa submissa, fora da identidade de irmã exemplar. Descobri que gostava de ler livros de filosofia, de assistir filmes românticos, de ouvir música popular brasileira que era proibida na religião. Aluguei um apartamento pequeno, mas aconchegante no centro da cidade. Decorei do meu jeito, com as cores que eu gostava, com os móveis que eu escolhi. Pela primeira vez na vida adulta, tinha um lar que era verdadeiramente meu, onde eu mandava, onde eu decidia as regras. Consegui emprego numa empresa de contabilidade como auxiliar administrativa. Meu chefe, Sr. Roberto, era um homem justo que reconhecia meu esforço e dedicação. Em 2 anos, fui promovida para assistente administrativa. Estava construindo uma carreira, algo impensável nos tempos de testemunha de Jeová. Mas durante todos esses anos de reconstrução, nunca parei de amar meus filhos. Sabia onde eles moravam. Ribeirão Preto não é uma cidade muito grande, e acompanhava suas vidas de longe. O João havia se casado e tido filhos. A Maria também havia constituído família. O Pedro havia se tornado ancião jovem na congregação.
Às vezes os encontrava por acaso na rua, quando voltava para visitar alguns parentes distantes. Eles baixavam a cabeça, fingiam não me ver. Doía como uma facada no peito, mas eu entendia. Eles estavam presos na mesma religião que me prendeu por 12 anos. Eram vítimas, não carrascos. Em 1998, aos 50 anos, aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Conheci o Antônio. Ele era viúvo, católico praticante, mas não fanático. Trabalhava como supervisor numa fábrica de peças automotivas. Nos conhecemos numa festa de aniversário de uma colega de trabalho. O Antônio era tudo que o Osvaldo não era. Carinhoso, atencioso, respeitoso, interessado nas minhas opiniões. Ele sabia da minha história. Contei tudo nas primeiras semanas de namoro. E nunca me julgou. Dizia: Miriam, você foi muito corajosa. Nem todo mundo tem força para largar tudo pela verdade. Começamos um namoro maduro, sem pressa, sem pressão. Ele me apresentou para os filhos dele, que já eram adultos, e me receberam com carinho. Eu me sentia parte de uma família novamente, mas uma família saudável, sem chantagem emocional, sem controle religioso. O amor que senti pelo Antônio era diferente do que havia sentido pelo Osvaldo. Era um amor escolhido, maduro, baseado em respeito mútuo e afinidade real. Não era um amor condicionado a crenças religiosas ou obediência a organizações. Em 2000, aos 52 anos, tomei uma decisão que selou minha nova vida. Me casei com o Antônio. Foi uma cerimônia simples numa igreja católica, com os filhos dele como testemunhas e alguns amigos que havia feito em Campinas. Não foi o casamento dos sonhos que imaginei quando jovem. Não foi no salão do reino como eu sonhava aos 20 anos, mas foi um casamento verdadeiro, baseado em amor genuíno. O padre que nos casou, o Padre Miguel, era um homem sábio e compreensivo. Quando contei minha história para ele durante o curso de noivos, ele disse algo que nunca esqueci. Miriam, Deus não está preso em organizações religiosas. Ele está onde há amor verdadeiro, compaixão e justiça. Você escolheu a verdade, e a verdade sempre liberta, mesmo quando dói. Nossa lua de mel foi em Campos do Jordão. Lembro de estar sentada na varanda da pousada, olhando as montanhas, com o Antônio ao meu lado lendo um livro, e pensar: meu Deus, eu consegui. Consegui reconstruir minha vida. Consegui ser feliz novamente. Era uma felicidade diferente da que conheci antes, mais madura, mais consciente, mais valorizada. O Antônio tinha 2 filhos já adultos, Carlos, de 28 anos, engenheiro civil, e Ana, de 25, professora de educação infantil. Eles me acolheram como mãe postiça, com um carinho que me emocionava todos os dias. Pela primeira vez em mais de 10 anos, voltei a me sentir mãe de alguém. Carlos me chamava de Mãe Miriam e sempre me consultava sobre decisões importantes da vida dele. Ana me levava para conhecer a escola onde trabalhava e me apresentava para as colegas como minha segunda mãe. Era um tipo de maternidade diferente, não biológica, mas escolhida, e isso a tornava ainda mais especial. Nossa casa em Campinas se tornou um lar verdadeiro. Não um lugar onde as pessoas fingiam harmonia por obrigação religiosa, mas um lugar onde as diferenças eram respeitadas, onde as dúvidas podiam ser expressadas, onde o amor não tinha condições doutrinárias. O Antônio era católico praticante, mas respeitava minha jornada espiritual. Nunca tentou me converter, nunca me forçou a ir à missa, nunca questionou minhas crenças pessoais. Miriam, você já sofreu muito por causa de religião. Aqui em casa, você é livre para acreditar no que quiser, do jeito que quiser. Comecei a desenvolver minha própria espiritualidade, livre de organizações controladoras. Lia a Bíblia do meu jeito, orava como me sentia à vontade, desenvolvia minha relação pessoal com Deus sem intermediários humanos. Era uma liberdade espiritual que nunca havia experimentado. Em 2003, aos 55 anos, consegui terminar o ensino médio no programa de educação de jovens e adultos. Imaginem a alegria de uma mulher de 55 anos recebendo o diploma do 2º grau. O Antônio organizou uma festa em casa para comemorar. Miriam, você é prova de que nunca é tarde para aprender,
para crescer, para se desenvolver. Comecei a trabalhar como voluntária numa instituição que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Minha experiência com manipulação psicológica e abuso emocional me ajudava a entender e ajudar essas mulheres. Encontrei propósito na minha dor. Ela não havia sido em vão se pudesse ajudar outras pessoas. Era reconfortante poder usar minha experiência de sofrimento para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Muitas mulheres que chegavam na instituição tinham histórias parecidas com a minha: relacionamentos abusivos, chantagem emocional, isolamento social. Eu entendia a dor delas porque havia vivido algo similar. Durante todos esses anos de reconstrução, nunca parei de pensar nos meus filhos biológicos. Acompanhava suas vidas de longe, através de conhecidos em comum. Sabia que o João havia se tornado empresário e tinha 3 filhos. A Maria havia se formado em enfermagem e trabalhava num hospital. O Pedro havia se casado e também tinha filhos. Às vezes sonhava com reencontros impossíveis. Sonhava que eles apareciam na minha porta pedindo perdão, dizendo que haviam entendido que eu estava certa, que queriam recuperar o tempo perdido, mas sempre acordava com a realidade cruel. Eles continuavam presos na mesma religião que me expulsou. Em 2005, tomei uma decisão que o Antônio considerou arriscada, mas necessária. Escrevi uma carta para cada um dos meus 3 filhos. Não esperava resposta, sabia que provavelmente nem leriam, mas precisava que soubessem que eu os amava, que nunca parei de ser mãe deles, que minha porta estaria sempre aberta. Nas cartas, expliquei minha jornada, minhas descobertas, minha paz interior. Não tentei convencê-los a sair da religião. Respeitava as escolhas deles, mas quis que soubessem que uma mãe não para de amar os filhos por causa de diferenças religiosas. Que família deveria ser mais forte que doutrina. E nunca recebi resposta das cartas. Nem esperava, na verdade. Mas o simples ato de escrever foi terapêutico para mim. Era como se tivesse fechado um ciclo, como se tivesse dito tudo o que precisava dizer. A partir dali, consegui fazer as pazes com a situação. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida adulta. Tinha um casamento sólido baseado em respeito mútuo, filhos postiços que me amavam, um trabalho que me dava propósito, amigos verdadeiros que me aceitavam como eu era. Havia encontrado a paz interior que buscava há tanto tempo. Aprendi a celebrar as pequenas alegrias da vida. Um domingo de manhã tomando café com o Antônio, uma conversa interessante com Ana sobre educação infantil, um passeio no parque com os netos postiços. Eram momentos simples, mas carregados de significado. Em 2008, aos 60 anos, me aposentei do trabalho na empresa de contabilidade. Não por obrigação da idade, mas por escolha. Queria aproveitar mais tempo com a família, dedicar-me mais ao trabalho voluntário, viajar com o Antônio para lugares que sempre sonhei conhecer. Fizemos várias viagens juntos, conhecemos o Nordeste brasileiro, visitamos as cataratas do Iguaçu, passamos uma semana no Rio de Janeiro. Eram sonhos que eu havia guardado na gaveta durante décadas e finalmente estava realizando. Nunca é tarde para viver os próprios sonhos. O trabalho voluntário se intensificou. Além de ajudar mulheres vítimas de violência, comecei a participar de um grupo de apoio para ex-membros de religiões controladoras. Minha história inspirava outras pessoas que estavam passando pelo processo doloroso de deixar organizações abusivas. Ver outras pessoas encontrando forças para sair de situações destrutivas, ajudar famílias a se reconciliarem depois de conflitos religiosos, testemunhar a cura emocional de pessoas que haviam sofrido abuso religioso, tudo isso dava significado às minhas próprias perdas. Minha dor não havia sido em vão se pudesse evitar que outras pessoas sofressem o mesmo. Uma das histórias que mais me marcou foi a de uma jovem de 25 anos chamada Fernanda, que havia sido expulsa das Testemunhas de Jeová por questionar a doutrina sobre transfusão de sangue. Ela chegou no grupo de apoio destroçada, sem família, sem amigos, sem perspectiva. Vê-la reconstruir a vida ao longo de 2 anos foi como reviver minha própria jornada de cura. Dona Miriam, ela me disse num dos últimos encontros que participei,
A senhora me ensinou que é possível ser feliz depois de perder tudo. Que é possível reconstruir uma família, encontrar um propósito, fazer as pazes com Deus fora de uma organização religiosa. A senhora salvou minha vida. Momentos como esse faziam todos os anos de sofrimento valerem a pena. Em 2010, já com 62 anos, comecei a pensar cada vez mais frequentemente nos meus filhos biológicos. Não com a dor lancinante dos primeiros anos, mas com uma saudade madura, temperada pela aceitação. Eles já estavam na faixa dos 40 anos, tinham suas próprias famílias, suas próprias vidas construídas. Calculava quantos netos eu tinha e nunca conheci. O João tinha 3 filhos que deviam estar na adolescência. A Maria tinha 2. O Pedro havia se casado tarde, mas também tinha uma filha pequena. 6 netos que não sabiam que tinham uma avó viva, que cresceram ouvindo que a mãe do pai ou da mãe era uma apóstata perigosa. Às vezes me pegava imaginando como seria se pudesse encontrá-los por acaso na rua, se eles me reconheceriam, se perguntariam quem eu era, se os meus filhos contariam a verdade ou inventariam alguma desculpa. Eram fantasias dolorosas, mas também reconfortantes de alguma forma. O Antônio percebia minha melancolia e sempre dizia: Miriam, você fez o que pôde. Escreveu as cartas, deixou a porta aberta, mostrou que o amor de mãe não tem condições. Agora é com eles. Se um dia quiserem procurá-la, saberão onde encontrar. Ele tinha razão, mas o coração de mãe não raciocina sempre logicamente. Em 2012, aconteceu algo que abalou minha tranquilidade reconquistada. Soube através de uma conhecida de Ribeirão Preto que o Pedro estava passando por uma crise na congregação. Aparentemente, ele havia questionado algumas decisões dos anciãos e estava sendo pastoreado com frequência. Meu coração acelerou quando ouvi isso. Seria possível que meu filho mais novo, depois de mais de 20 anos, estivesse começando a questionar a religião? Seria possível que ele estivesse passando pelo mesmo processo que eu havia passado décadas antes? A esperança e o medo se misturavam no meu peito. Resiste à tentação de procurá-lo. O Antônio me convenceu de que seria contraproducente. Miriam, se ele está questionando, precisa fazer sua própria jornada. Se você aparecer agora, pode parecer que está influenciando, e isso pode piorar a situação dele na congregação. Era uma lógica cruel, mas sensata. Continuei acompanhando de longe através da mesma conhecida. Soube que o Pedro havia perdido os privilégios na congregação. Não era mais ancião. Soube que ele e a esposa estavam sendo vigiados de perto. Soube que ele havia feito perguntas sobre 1914 e a geração que não passaria. As mesmas perguntas que o João havia feito 25 anos antes. A ironia da história não me escapava. O filho que havia se mutilado emocionalmente para não questionar, que havia prometido nunca dar trabalho para não ser expulso como os irmãos, agora estava passando pelo mesmo processo de despertar que todos nós havíamos passado. Durante 3 anos acompanhei essa situação de longe, com o coração na mão. Sabia que se o Pedro continuasse questionando, ele enfrentaria a mesma escolha cruel que eu havia enfrentado: fingir acreditar para manter a família ou ser honesto e perder tudo. Em 2014, soube que ele havia parado de frequentar as reuniões, que estava sendo pressionado pelos anciãos, que a esposa estava dividida entre apoiar o marido e manter a religião. Era a mesma agonia que eu havia vivido, o mesmo dilema que despedaça famílias. O Antônio, que já estava com 70 anos, mas continuava sendo meu porto seguro, dizia: Miriam, se ele sair da religião, talvez procure você. Talvez entenda finalmente por que você fez as escolhas que fez. Talvez queira ouvir sua versão da história. Eu não ousava ter tanta esperança. Em março de 2015, numa tarde de terça-feira que começou como qualquer outra, aconteceu o milagre que eu nem ousava mais sonhar. Estava regando as plantas no jardim da nossa casa em Campinas quando toquei a campainha. O Antônio havia saído para o mercado, então fui atender pensando que fosse algum vizinho ou entregador. Abri a porta e quase desmaiei. Ali na minha frente estava o Pedro.
Meu filho caçula, agora com 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, mais magro que na última vez que o havia visto de longe, com olhos cansados, mas familiares. Ele estava chorando antes mesmo de falar uma palavra. Mãe, foi a primeira palavra que saiu da boca dele. Mãe. Depois de 24 anos de silêncio, de rejeição forçada, de fingir que eu não existia, ele estava ali me chamando de mãe novamente. Não tenho palavras, meus queridos, para descrever o que senti naquele momento. Caímos no abraço ali mesmo na porta, chorando como duas crianças perdidas que finalmente se encontraram. 24 anos de saudade, de dor reprimida, de amor sufocado, tudo explodindo naquele abraço que parecia durar uma eternidade e, ao mesmo tempo, ser breve demais. Mãe, eu preciso te pedir perdão, ele disse entre os soluços. Preciso te pedir perdão por ter sido covarde, por ter te abandonado, por ter escolhido uma religião em vez da própria mãe. Eu sempre soube que a senhora estava certa, mas o medo era maior que a razão. Sentamos na sala, a mesma sala onde eu havia reconstruído minha vida com o Antônio, e ele começou a me contar sua jornada. Como havia passado 20 anos tentando ser o testemunha de Jeová, perfeito para compensar a falha da família. Como havia se tornado ancião jovem, casado dentro da religião, criado a filha na doutrina. Mas as mesmas dúvidas que a senhora teve começaram a me atormentar, ele continuou. Principalmente depois que me tornei pai. Como eu podia ensinar para minha filha que Deus ia matar bilhões de crianças no Armagedom? Como podia dizer que só as testemunhas de Jeová eram dignas de salvação? Ele me contou como havia começado a pesquisar, a estudar história, a questionar doutrinas, como havia descoberto as mesmas contradições que eu havia descoberto 25 anos antes, como havia chegado à mesma conclusão inevitável. A organização não era o que alegava ser. Quando comecei a fazer perguntas na congregação, a mesma coisa que aconteceu com a senhora aconteceu comigo. Fui marcado como espiritualmente perigoso, comecei a ser vigiado, perdi os privilégios. E então entendi. Eles não querem respostas, querem obediência cega. A decisão de sair havia custado caro para ele também. A esposa havia ficado na religião e pedido o divórcio. Perdeu a guarda da filha de 8 anos. Perdeu todos os amigos, a vida social, a rede de apoio que havia construído em 40 anos de vida. Estava passando exatamente pelo que eu havia passado. Mas a diferença, mãe, é que eu sei que não estou sozinho. Eu sei que tenho uma mãe que passou pelo mesmo, que entende minha dor, que pode me ajudar a reconstruir minha vida. A senhora é minha inspiração de coragem. Passamos a tarde inteira conversando. Eu contei minha jornada dos últimos 24 anos. O casamento com o Antônio, os filhos postiços, o trabalho voluntário, a paz interior que havia encontrado. Ele me contou sobre os anos de angústia, de fingir acreditar, de se mutilizar emocionalmente para evitar rejeição. Quando o Antônio chegou do mercado e viu o Pedro na sala, não precisei explicar quem era. O amor nos olhos dos dois homens, o reconhecimento mútuo da importância daquele momento, a alegria genuína do meu marido por ver minha felicidade, foi um momento de pura graça. Pedro, disse o Antônio, estendendo a mão para meu filho. Sua mãe fala de vocês todos os dias há 15 anos. Bem-vindo de volta à família. E eu soube que tudo havia valido a pena. Todos os anos de sofrimento, de solidão, de reconstrução, haviam levado a esse momento. Nos meses que se seguiram, o Pedro visitou várias vezes. Conheceu a casa, conheceu Carlos e Ana, meus filhos postiços, conheceu minha nova vida. Ele estava impressionado com a mulher que eu havia me tornado fora da religião, mais confiante, mais independente, mais feliz. Mãe, a senhora está diferente, ele disse numa das visitas. Parece mais leve, mais em paz consigo mesma. Nos tempos de testemunha, mesmo quando éramos uma família unida, sempre havia uma tensão, um medo constante de desagradar a Deus. Agora vejo uma serenidade na senhora que nunca vi antes. Era verdade. Eu havia encontrado uma paz espiritual que nunca tive como testemunha de Jeová. Uma espiritualidade baseada no amor,
na compaixão, na busca sincera por Deus, não no medo de organizações humanas. Uma fé madura que admitia dúvidas e questionamentos. O Pedro começou seu próprio processo de reconstrução. Conseguiu um emprego numa empresa de tecnologia, alugou um apartamento pequeno, começou a refazer sua vida social. E o mais importante, começou a lutar na justiça pelo direito de ver a filha. Apresentei-o ao grupo de apoio para ex-testemunhas de Jeová. Ver meu filho interagindo com outras pessoas que haviam passado pela mesma experiência, compartilhando sua dor e suas descobertas, recebendo apoio e orientação, era como se um ciclo estivesse se fechando. Mãe, ele me disse depois de alguns meses frequentando o grupo, agora entendo por que a senhora teve coragem de sair da religião mesmo sabendo que perderia tudo. É impossível viver uma mentira quando você conhece a verdade. É impossível fingir acreditar em algo que sua consciência rejeita. Em 2016, um ano depois do reencontro, aconteceu algo que me emocionou profundamente. Consegui conhecer minha neta biológica. Helena, filha do Pedro, uma menina de 9 anos com os olhos curiosos e inteligentes que me lembravam tanto dele na infância. A ex-esposa do Pedro, ainda testemunha de Jeová, havia concordado com algumas visitas supervisionadas. Helena não entendia bem por que nunca havia conhecido a avó paterna, mas aceitou nossa presença com a naturalidade das crianças. Vovó Mimi, ela me chamou desde o primeiro encontro. Por que a senhora morava tão longe? Como explicar para uma criança de 9 anos os meandros do abuso religioso, da chantagem emocional, da manipulação institucional? Simplesmente disse: vovó estava esperando o momento certo de conhecer você, meu amor. Hoje, meus queridos, aos 67 anos, posso dizer com absoluta certeza que valeu a pena. Valeu a pena perder tudo para não perder minha dignidade. Valeu a pena escolher a verdade em vez da conveniência. Valeu a pena enfrentar 24 anos de solidão para chegar a este momento de reconciliação. O João e a Maria ainda não voltaram. Continuam na religião, continuam me evitando quando me veem ocasionalmente em Ribeirão Preto. Mas não guardo rancor, não sinto amargura. Sei que eles são vítimas do mesmo sistema que me vitimizou. E sei que, se um dia estiverem prontos para questionar, minha porta estará aberta. O Pedro me disse recentemente algo que resume toda a minha jornada. Mãe, a senhora me ensinou que existem coisas mais importantes que manter as aparências, que a integridade vale mais que a aprovação social, que o amor verdadeiro não faz chantagem emocional e que nunca é tarde para recomeçar. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Porque descobri que existe coisa pior que perder os filhos temporariamente. É perder a si mesma permanentemente. É viver uma mentira por medo das consequências. É ser refém de uma religião que transforma amor em instrumento de controle. Para vocês que estão passando por situação parecida, que foram desassociados ou estão pensando em sair de alguma religião controladora, tenham coragem. A verdade liberta, mesmo que no começo ela machuque muito. Existe vida depois da religião. Existe felicidade depois da perda. Existe amor verdadeiro, sem condições doutrinárias. Aprendi que família não é só sangue. É quem fica ao seu lado nos momentos difíceis. Que Deus não precisa de organização para ser encontrado. Ele está onde há amor genuíno, compaixão verdadeira, justiça real. Que o amor verdadeiro não faz chantagem emocional. Ele aceita, compreende e perdoa. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 43 anos, recomecei sozinha. Aos 52, me casei novamente. Aos 67, reencontrei meu filho. Cada recomeço me tornou mais forte, mais sábia, mais compreensiva com o sofrimento humano. Meus queridos que me acompanharam até aqui nesta jornada dolorosa, mas libertadora, obrigada por terem paciência de ouvir essa história que durou quase 30 anos para ser vivida e me custou lágrimas para ser contada. Sei que muitos de vocês se identificaram com partes dela, com a dor da rejeição familiar, com a coragem de questionar, com a necessidade de recomeçar.
Quero que saibam que cada comentário que vocês deixam, cada like que dão, cada inscrição no canal, é como se estivessem me abraçando e dizendo: Vovó Mimi, sua dor não foi em vão. Sua história nos dá esperança. Sua coragem nos inspira. E é isso que me dá forças para continuar compartilhando essas memórias difíceis. Para quem está vivendo algo parecido neste momento, não desistam de vocês mesmos. Não aceitem viver uma mentira só para manter as aparências. Não permitam que nenhuma organização religiosa use o medo para controlar suas vidas. Vocês têm direito à verdade, têm direito às próprias convicções, têm direito de seguir sua consciência. Para as mães que perderam filhos por causa de conflitos religiosos, seus filhos não pararam de amá-las. Eles são vítimas da mesma manipulação que vocês foram um dia. Mantenham a porta do coração aberta, porque o amor de mãe é mais forte que qualquer doutrina, e um dia eles podem voltar. Para os filhos que foram forçados a rejeitar os pais por pressão religiosa. Seus pais entendem que vocês eram apenas crianças ou jovens quando tomaram essas decisões. Entendem que foram vítimas de chantagem emocional. O perdão já está dado, o amor nunca morreu. E nunca é tarde para reconstruir uma relação. Se gostaram da minha história, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal. Mostrem que minha dor não foi compartilhada em vão, que estas lágrimas podem secar outras lágrimas, que esta história pode dar esperança para quem está passando por momentos difíceis. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras pessoas, que, como eu, tiveram coragem de escolher a verdade mesmo quando doeu. São histórias de superação, de recomeço, de famílias que se reconciliaram depois de anos de separação. No grupo vocês vão encontrar apoio quando estiverem fracos, compreensão quando se sentirem sozinhos, esperança quando acharem que não há saída. Vocês vão descobrir que não estão sozinhos nessa jornada, que outras pessoas entenderam exatamente o que vocês estão sentindo. Me contem nos comentários. Vocês já tiveram que escolher entre família e consciência? Entre amor e obediência cega a organizações? Como foi essa experiência? Estou aqui para ler cada comentário, cada história, cada desabafo. Vocês não estão sozinhos nessa caminhada. Para quem quer saber como está minha vida hoje, o Pedro vem me visitar todo mês. Trouxe a Helena algumas vezes mais, está reconstruindo a vida com coragem e determinação. O Antônio continua sendo meu companheiro de todas as horas, meu porto seguro, meu melhor amigo. Os filhos postiços Carlos e Ana me deram netos postiços que enchem minha casa de alegria. Continuo no trabalho voluntário ajudando outras pessoas que passaram por experiências similares. É minha forma de transformar dor em propósito, lágrimas em esperança, perdas em ganhos para outras pessoas. Cada vida que ajudamos a reconstruir faz valer todo o sofrimento que passei. Na próxima semana, vou contar a história da minha comadre Josefa, que descobriu aos 65 anos que o marido ancião tinha uma segunda família há 25 anos e que a organização sabia e nunca contou para ela. É uma história que vai mexer muito com vocês sobre hipocrisia religiosa e sobre como algumas pessoas usam a religião para encobrir comportamentos inaceitáveis. Até a próxima, meus queridos. Lembrem-se sempre: a verdade liberta, mesmo quando dói. O amor verdadeiro não faz chantagem emocional. E nunca, nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz, para encontrar a paz interior que todos nós merecemos. Fiquem com Deus, o Deus do amor incondicional, da compaixão infinita, da justiça verdadeira. O Deus que não está preso em organizações humanas, mas que habita onde há amor genuíno, perdão sincero e verdade libertadora. Um beijo no coração de cada um de vocês.